Pode-se começar? Se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 24 de julho, temos uma ata para ser votada, a ata de 10 de julho. Alguma dúvida em relação à ata? Podemos pôr à votação? Ninguém vota contra a ata, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer intervir? Tenham a bondade, se a vereadora Rosa Nunes e a seguir o vereador Gui Galhamino. Bom dia a todos. Eu só queria fazer aqui um pedido, que é solicitar a cópia, que já tinha solicitado na reunião, mas a cópia da informação técnica que deu origem à proposta 166/2024. Se fizer favor, gostaria que... Muito bem. Senhor vereador Gui Galhamino. Ora, muito bom dia a todos. Sou presidente aqui há cerca de um ano e tal, já não me recordo ao certo em que reunião foi, ou em que reuniões foram. Chamei a atenção para o que se estava a passar junto à Corte de Gago e às Alcarias Grandes, pelas casas ilegais pré-fabricadas que estão a surgir em todo o lado. Junto às Alcarias Grandes, então aquilo já é um descalabro completo. Eu acho que já a Câmara Municipal já perdeu o controle por inércia já perdeu o controle e Corte de Gago para lá caminha, e acontece que neste momento estão a expandir-se para o outro lado, para a outra margem da Ribeira do Lixo. Fui alertado na semana passada para um grupo que estaria com 2 caravanas junto à Sentinela e que por 2 noites consecutivas fizeram fogo. Ora, numa altura destas, o fogo junto a uns pinheiros é uma coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma. Alertei a Proteção Civil para a situação, porque julguei que era um assunto referente à Proteção Civil. Penso que a Proteção Civil tenha alertado as autoridades. Não sei se o Sr. Presidente tem conhecimento desta situação. O que é certo é que as pessoas continuam lá, dizem que não vão sair de lá comprar o terreno, têm 2 caravanas, uma para elas e outra para os pais de uma das pessoas que está lá, que vão passar lá 15 dias por ano, mas que não vão tirar de lá as caravanas. O que é certo é que estão lá montados e preparam-se para qualquer momento. Quantas vezes nós não assistimos a situações destas e de um momento para o outro tem lá uma casa de madeira. Nas quebradas, relembro-lhe que junto às quebradas eu alertei desde o início da construção de uma casa pré-fabricada, desde o início que eu alertei para a situação que se estava a desenvolver ali. Neste momento, até churrascos fazem e festas ao fim de semana e acho que durante a semana estão lá a morar, não sei. Mais grave ainda é quando eu vejo, por exemplo, um anúncio no Airbnb de uma casa pré-fabricada junto à Corte de Gago, que cobra 148 euros por noite, quer dizer que isto já passou a negócio. É uma empresa, uma entidade, não sei ao certo o que é internacional, tem várias casas, eu estive a ver o histórico delas. Tem 22 anúncios no Airbnb. Penso que só uma nesta zona, mas também já soube que andam à procura de vários terrenos na zona. É tudo muito bonito, sim senhores. Agora, o que dirão as pessoas que estão neste momento a tentar fazer um turismo rural ou a tentar construir um pequeno resort, tudo legal, em que pagam os seus impostos
E estes senhores vêm para cá e rapidamente se expandem, rapidamente criam resorts, rapidamente ocupam terrenos, inclusive que não são deles, que é o caso de um senhor que está mesmo junto à barragem do Beliche, perto do Paredão, junto à estrada que vai desde a Sentinela até ao Paredão da barragem, em que ocupa o terreno que é dele e o que não é dele e está lá a morar, com caravanas, com uma casa também pré-fabricada, já está lá instalado. E agora gostaria de ouvir o Sr. Presidente o que é que tem a dizer sobre esta situação. Se vai manter a sua inércia, se vai continuar sem agir, e vamos assistir a um descalabro que há já neste Conselho, em que, pelo que sei, há situações em que já não procuram nos concelhos vizinhos, vêm procurar em Castro Marinho porque já não há, porque não há fiscalização, e até chegou a dizer, mas você paga a multa e depois esqueça que não lhe acontece mais nada. É só. Olha, Sr. Vereador, era bom que fosse só no Conselho de Castro Marim. É no Algarve inteiro, particularmente em toda a Serra Algarvia, em todos os concelhos do Algarve. Isto também é consequência também destas leis do chamado ordenamento de território, que não ordenam nada, antes pelo contrário, só desordenam e só fixam os portugueses na área metropolitana de Lisboa e Porto, litoral centro algarvio, e o resto do país a certificar-se a olhos vivos. Repare, ao contrário daquilo que o senhor diz, fala da nossa inércia, nós agimos como a lei manda. Aliás, há de dizer a única construção ilegal que a nossa fiscalização não tenha dado notícia e não tenhamos agido em conformidade com a lei. Uma única construção ilegal. Uma única. Aliás, temos reuniões constantes com a GNR ligada ao ambiente, que também estão preocupados com essa situação. Em relação ao que falou, penso que o vereador do Pelouro, o vereador João Pereira, tem tido reuniões com a Proteção Civil e está a par dessa situação. Mais alguma questão? Tenha a vontade, Sra. Vereadora. Bom dia a todos. Queria dar nota de 3 assuntos, designadamente os concursos públicos para obras que têm ficado desertos. A da Cortelha ficou pela 3ª vez sem proposta válida dentro do valor base. Vamos abrir novamente concurso pela 4ª vez. Acontece que quando nós abrimos nesta 3ª vez já usámos como preço de referência o valor da última proposta que lá estaria e essa mesma empresa não concorreu, portanto temos que lançar novamente concurso. Também sobre o ramal de águas residuais para resolver um problema de esgotos ali em altura, também ficou deserta, e o parque de estacionamento da altura, que já lançámos 2 vezes, retirámos a componente dos candeeiros, que era caríssima, aumentámos a base e também ficou com propostas acima da base. Portanto, são tudo obras que vamos ter que lançar novamente e com isto tudo levamos mais de 1 ano e meio a fazer concursos e não se vê nada, e as pessoas provavelmente não percebem o que é que isso significa, mas é para além de muito trabalho, muita angústia, porque cada vez que se lança um concurso tem que se fazer um procedimento para anular, para extinguir o anterior e lançar e justificar o valor base, porque é que aumenta. Depois dizer também que no âmbito da resolução do Conselho de Ministros de Fevereiro sobre os consumos de água, continuamos a fazer um grande esforço para cumprir algumas dessas normas. Não selamos os segundos contadores, ninguém retirou no Algarve os segundos contadores, aquilo que as pessoas usam para águas geradoras de águas residuais, mas agora estamos obrigados, os municípios, a fazer um regulamento específico, já veio a minuta, a fazer um regulamento específico para que ainda se atue este verão e que se torne norma municipal e deixe de haver o argumento de que não há norma municipal que obrigue o particular. O que é que acontece? Acontece que nesse documento há uma imposição
de que passa a ser proibido encher piscinas e regar jardins. Portanto, isso segundo os contadores, em regra, ou por norma, ou por consequência, diria, passam a ser proibidos. Isto parece muito leve se não fossem as contraordenações que estão previstas na lei, que não são contraordenações municipais, são contraordenações da lei ambiental. Portanto, vão ser contraordenações ambientais leves, sendo que o mais leve que existe é de 200 euros a 4 mil euros para um particular que viole o uso da água e das regras da água. Não é a Câmara que vai determinar. E é importante porque a sensação que temos é que as pessoas relaxaram em relação a entidades públicas, privadas. Há um grande esforço das entidades todas do Algarve, mas continua a não chover, continua a não haver água e não parece, em muitas das situações, que o comportamento seja esse. Isto para os particulares vai ser pesado, porque é a primeira medida em que vão sentir que vão ter que desligar contadores. Nós aqui temos feito um esforço grande nas zonas de medição de caudal e temos tido parceiros extraordinários, como por exemplo o Algarve Lux, que não é o grande consumidor, tem dezenas de consumidores associados àquela zona de medição de caudal e até existe algum desconforto do particular quando é alertado para usos excessivos. Portanto, aqui tentamos controlar os grandes consumidores e os consumidores de segundo contador, porque nós sabemos o que isso significa, é perder o verde do seu jardim. E se bem que pensamos assim, pronto, mas se não há água, corte-se no verde, mas todos, de uma forma solidária, conseguirmos gerir melhor o seu uso, se calhar todos conseguiremos ter um bocadinho de verde no nosso jardim, todos conseguiremos no espaço público. Como isso não está a acontecer, a reunião vai ser sexta-feira com os municípios todos, mas é uma irreversibilidade, porque a lei existe desde fevereiro e os municípios, pronto, ninguém atuou nesse sentido. Nós mandámos cartas a todos os que têm segundo contador, alertar para o que estava na lei, mandámos cartas aos 50 maiores consumidores para que tomassem uma nova consciência e, infelizmente, isso em Castro Marim, no cômputo geral, tem havido uma poupança na ordem dos 35%, entre 30% a 35% em relação ao período homólogo, mas essas situações continuam a existir e essas não têm havido redução de consumo. Pelo contrário, existem grandes consumidores, já pedi aos serviços para fazer um gráfico comparativo, que até estão a aumentar o consumo de água. E, portanto, isto vai acontecer. Acho que não devemos desistir de fazer o apelo de que todos juntos podemos fazer melhor, temos que continuar a fazer isso, mas isto já é o velho ditado, por uns pagam outros, e portanto eu gostava de passar essa consciência e nós aqui em Castro Marim gostaríamos de não levar essa penalização, porque o município vai levar também uma penalização caso não atinja, penso que é os 12% de poupança em relação ao período homólogo. Estamos a consegui-lo, mas estamos obrigados a agir enquanto entidade gestora contra terceiros. E as multas ambientais são pesadas, é isto que as pessoas precisam, e é um processo à parte, e envolve GNR, e usos indevidos da água, contadores invertidos, ligações diretas, passa a ser gravíssimo, muito mais do que o regulamento municipal. E, portanto, vamos tentar dissuadir que seja esse o caminho. Sobre as férias ativas, para alentarem correr bem, agradeço a todos os envolvidos, gostava de dar nota que para as crianças com necessidades educativas especiais que não se consigam enquadrar por ser gerador de frustração ou de incompatibilidade com as atividades, a Câmara Municipal está a pagar neste momento a deslocação e as suas atividades numa entidade que por acaso é em Tavira, não temos cá nenhuma entidade especializada para acolher estas crianças, e a Câmara Municipal assumiu e está a pagar aquilo é à semana, a mensalidade, neste caso, destas crianças. Sobre aqui o que o vereador Guilherme me disse, concordo em absoluto com o que disse no que se refere ao abuso e à instalação destas casas, porque passa a sensação de impunidade ou que não acontece. Mas, gostaria de dizer,
gostaria de dizer que as coisas não são assim tão simples, porque, de facto, como o Sr. Presidente disse, inclusive com a GNR, temos um levantamento cruzado de todas as ocupações indevidas, estão cerca de 30 ou 40 no Concelho de Castro Marim, e eu vi agora numa reunião da AMAL, por exemplo, em Algesur, um concelho da nossa dimensão, que estarão 1000 construções ilegais, que é uma coisa que eu até pedi para repetir o número, porque achei uma coisa completamente fora da... parece mais construções ilegais do que quase habitação. Agora, eu vou-lhe dar nota de coisas fora daquilo que é o circuito normal. Chegámos ao ponto de junto das imobiliárias, estarmos a fazer nota, criou-se aqui uma questão se juridicamente podíamos estar a notificar as imobiliárias, mas existe uma coisa que é a mediação imobiliária, que tem a obrigação de dar informação fidedigna a quem compra. E eu obrigo dessa prerrogativa, porque também vejo e também tenho essa quase frustração, não só em relação aos que têm que licenciar as suas casas, mas em relação às muitas pessoas que não têm casa, que têm terrenos e que quase que apetece dizer, olha, façam o mesmo que os outros fazem porque não lhes vai acontecer nada. Mas não é isso, porque vai acontecer. Demora muito tempo. Existe uma situação caricata neste concelho, que é, nunca se consegue notificar o verdadeiro proprietário, porque quando se chega lá, já sido feita uma venda, já existem especialistas de processo administrativo, porque nós somos obrigados, para colocar lá uma máquina, somos obrigados a conseguir a notificação ao real proprietário. Nem a GNR consegue. E, portanto, eu lembro-me, estou aqui há alguns anos, de duas situações, uma no Val do Gato e outra aqui em São Bartolomeu, que ainda conseguiram, ainda continuam a estar, por muita persistência. Agora, temos é que há aqui vários problemas. É criada a expectativa a uns, em relação a quem vende. Ainda agora disseram-me na Corte Pequena foi vendido um terreno com garantia que dava para colocar lá uma casa móvel. Portanto, quem vende não está a agir de boa fé, ou se sabe que não pode transmitir isso. Há muito desconhecimento também, porque continua a haver aqui muita gente à Câmara. Mas eu tenho um terreno ali, acolá, mas eu não tenho possibilidade, ainda existe. E pessoas que vêm de boa fé, nós dizemos não faça isso, porque isso não é permitido, não é legal. Vamos verificar ao ponto, quando as pessoas chegam cá nessa situação, se pelo menos é suscetível de vir a ser legalizado, mesmo que coloque lá. E há situações dessas, não é? A pessoa está numa emergência, mas eu já tenho a casa, e temos situações dessas, mas que é possível legalizar. Agora, a maior parte dos que estão aqui sabem que não podem, fazem e sabem como fugir ao processo. Mas depois colocam-se questões de alguma dimensão humana, do género. Os furos estão a secar. Ontem, infelizmente, um furo que abastece, por exemplo, os campeiros, secou também. É mais um aglomerado. Estamos a ter que levar a transportar água. Os furos estão a secar, estas pessoas instalam-se e depois coloca-se, por exemplo, a seguinte questão. Há uma senhora de 93 anos que está aqui há 15 anos numa situação dessas, ou há 15 ou 20, e agora não tem água porque o furo secou. E há alguém, a população do aglomerado adjacente, à dita ocupação ilegal, vem implorar à Câmara que façamos a entrega de água a esta pessoa. Isto depois começa a trazer outros problemas de dimensão humana, difíceis de gerir e difíceis de equilibrar. Portanto, todos devemos continuar nessa luta, denunciar as situações, barrar essas vendas, porque tivemos uma situação, por exemplo, de uns senhores que vieram da Califórnia, um casal, foi-lhes vendido um terreno de mais de 10 hectares, com um direito à informação, traduzido para inglês, e com uma fotografia de uma ruína. Supostamente, essa ruína teria aptidão urbanística, porque o direito à informação diz, se houver uma ruína, pode vir a ampliar, então há uma fotografia de uma ruína. Simplesmente, a pessoa veio, ao desconhecido, venderam tudo porque há lá muitas intempéries e o tempo é muito instável, e agora não podem construir, porque aquela ruína não é suscetível de ampliar, porque não é reconhecida como ruína. Isto traduzido por advogados, com documentos e por técnicos. Isto está a tomar uma proporção, porquê? Porque o dinheiro é muito e quem o faz
ainda por cima não assume responsabilidades na mediação porque diz, tenho um direito à informação, tenho aqui isto, quer dizer, mente por omissão ou por... é uma falácia que está ali a construir. E isso está a acontecer. Nós, todas as situações, devemos denunciá-las, ao ponto de estarmos junto das imobiliárias e cada vez que detectamos, estamos a fazê-lo e devemos continuar a fazê-lo. Porque isto está a galopar. Porque se um terreno vale 10 mil euros, o terreno do vizinho foi vendido por 80 mil ou 100 mil, o dos 10 mil fica na expectativa porque quem compra é que vai ter o problema, não é? E depois há mediadores, uns serão sérios, outros serão menos sérios, que estão a incentivar as pessoas a comprar nessas situações. Isto vai trazer outros problemas sociais a médio prazo. Estamos em sintonia nesse ponto, só não concordamos. É que a Câmara tem imensos processos, um dossiê enorme de processos que acompanha, que monitoriza com a GNR e nem a própria GNR nos consegue notificar. Sim, mas o Sr. Vereador, como não está a par disso, diz que é uma inércia da Câmara. Sr. Vereador João. Ora, bom dia a todos. Começava aqui por felicitar todos os representantes da comunidade castro-marinense que foram distinguidos ou nomeados na 14ª Festa de Futebol promovida pela Associação de Futebol do Algarve, que decorreu no dia 13 de julho. Um sinal do trabalho que as associações e mesmo a nível pessoal se desenvolve em prol do desporto aqui neste município. Só referenciar alguns prémios e nomeações que foram feitas aqui a representantes da comunidade castro-marinense. Isto é relativo à época desportiva de 2023-2024. A jogadora do ano foi de futsal sénior Maria Labrador, da União Desportiva Castro-Marinense. O prémio Futebol de Praia ao Clube Recreativo Alturense, uma modalidade que começou há pouco tempo no Algarve. Vamos na segunda edição e temos tido a representação e muito bem feita pelo Clube Recreativo Alturense, mais uma modalidade desportiva. O reconhecimento por toda a carreira feita na arbitragem por Adelino Pena, uma referência nacional na arbitragem do futebol. E na lista de nomeados estiveram também o Luís Vicente, como dirigente do ano de futsal, Luís Vicente da União Desportiva Castro-Marinense, o jogador do ano de futebol de praia, o Gil Inácio do Alturense, e também foi nomeada a jogador de futsal, Patrícia Félix da União Desportiva Castro-Marinense. Dizer também que, em relação ao futebol de praia, a nossa praia da altura, pois é um dos campos escolhidos para acolher estas jornadas, como aconteceu no passado dia 13, que tivemos 2 jornadas da Liga Algarve de Futebol de Praia. Portanto, é mais um desporto, uma vertente desportiva do futebol, que temos todas as condições para assegurar e como equipa da terra faz todo o sentido. Referir aqui também um conjunto, mas de uma forma muito sucinta, um conjunto de atividades que são muitas que decorreram entre estas 2 semanas, entre a animação de verão em altura, o Festival Internacional do Caracol, que decorreu no passado fim de semana, o Festival de Bandas, organizado pela Banda Filarmónica de Castro Marim, o Festival de Folclore do Azinhal, que decorreu no passado fim de semana na aldeia de Azinhal, o Estágio de Defesa Pessoal, que decorreu também neste fim de semana, promovido pela Associação de Defesa Pessoal e pelos Leões do Sul, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. Também aqui deixar uma palavra de felicitação e de apreço pela celebração do Dia da Freguesia de Castro Marim, onde foram distinguidos todos os presidentes de Junta e de Assembleia que passaram pela Junta de Freguesia. Realmente, muitas vezes não se dá o devido valor, mas são pessoas que vestem a camisola e dão muito do seu tempo e da sua família para se dedicarem à comunidade. Deixo apenas agora o convite aqui para 2 atividades que vão acontecer, neste caso 3, 2 na sexta-feira, que
que é a Casa de Fado, que vai acontecer na Biblioteca Municipal de Castro Marinho, pelas 11 horas. É um espetáculo com assinatura de Camarata Produções e JIA, Associação de Artes Cênicas. Teremos também promovido pela Paróquia de Castro Marinho, no dia 26, a Festa dos Avós, e em honra a São Tiago, pelas 18h30, que a comunidade, a paróquia deixa um convite a toda a comunidade para se associar. E no dia 27 teremos um nono encontro etnográfico dos Amendoeiros em Flor, a realizar em altura. Aqui, relativamente ao explanado pelo vereador Luís Guilhermino, relativo à situação na Sentinela, dizer que tanto os serviços de proteção civil como os serviços de fiscalização de obras do município deslocaram-se ao local. Foi levantado, foi um registro de a intenção de uma edificação ilegal. Foi também solicitada à GNR pelo CEPNA, que emitiu contraordenações por campismo ilegal e por fogueiras em espaço florestal. Portanto, o processo está a ser seguido e espero que tenha um fim muito brevemente. Obrigado. Sim, senhor. Se estiverem de acordo, vamos começar no ponto 1, informações. Tenha uma lança, Sr. Presidente, eu falo em inércia porquê? Porque várias vezes já chamei aqui a atenção para situações. A situação das quebradas, então essa eu julgo que seja flagrante, porque é uma construção que se vê nitidamente da estrada de Altamora. Vê-se, aliás, assistiu-se à sua construção desde o início, porque é uma plataforma que fica num ponto alto, é bastante visível da estrada. Alertei várias vezes, 2 ou 3 reuniões, salvo erro. Sempre me disseram que estavam a acompanhar a situação. O que é certo, neste momento está lá uma casa construída. E o que é certo é que as pessoas, que não sei quem são, não faço a mínima ideia quem são, estão a usufruir daquele espaço de férias. Duvido que seja alguém que esteja lá a morar, porque só vejo atividade aos fins de semana. Em relação à situação da Sentinela, pois aquilo, julgo que seja, neste momento, ainda é uma situação que é de fácil resolução. É campismo selvagem, é completamente ilegal, é o acendimento de fogueiras, que nesta altura é proibido para qualquer um de nós. Aliás, eu neste momento, se quiser limpar uma erva dos meus terrenos, eu não posso fazê-lo com a roçadora. Porquê? Porque pode saltar uma fagulha. E acho bem, porque estamos em perigo iminente de fogos florestais. Agora, como é que alguém faz um acampamento num sítio daqueles, no bico de um cerro, com os pinheiros todos à volta, dizendo que compraram o terreno e que fazem dele o que quiserem, e fazem fogueiras. E depois, acho que houve alguém que passou por pé deles, viu a fogueira apagada, e que lhes chamou a atenção a dizer que não podiam fazer fogueira, e eles dizem que fazem o que quiserem e que aquela fogueira já estava ali. Aquilo não é deles. Pois não sei. Eu chamei a atenção, fiz a minha obrigação, chamei a atenção, agora façam a vossa obrigação, que é atuar. E neste momento é uma situação simples, porque é campismo ilegal só, por enquanto. Por enquanto. É só campismo ilegal. Se forem autuados, se pagarem multa, permanecerem lá, voltam a ser atuados, pagam multa, permanecem lá, voltam a ser atuados. Ou então não sei o que é que mais podem fazer. Ainda em relação aos poços, aos furos que a senhora vereadora referiu. Neste momento está a criar-se um novo negócio naquela zona. E pode ser até um negócio lucrativo. Porque há pessoas a abastecerem estas casas de madeira com água que vão buscá-la a poços e furos públicos. E no outro dia só não conseguiram chegar à Sentinela, ao poço público da Sentinela, porque não conseguiram lá chegar com o caminhão. E uma pick-up que chega lá facilmente só leva 1000 litros, não lhe deve ter interessado porque dá muito trabalho.
O que é certo é que já houve situações em que as pessoas depois vão para regar a sua alface e a sua tomateira de um poço público, um poço que normalmente dá água suficiente para todos os vizinhos terem a sua pequena hortinha, neste momento está seco. Porque alguém vai lá todos os dias para abastecer estas casas. Mas consegue identificar a pessoa que faz isso? Eu não sou eu que vou identificar isso. Se toda a gente sabe, não sou eu que vou identificar. Toda a gente sabe, não. Mas é importante, É importante passar identificar. essa informação. Eu não identifico, sou vereador, eu não identifico e digo-lhe porquê. Porque eu não assisti. E não vou estar aqui a dizer, a identificar alguém se não assisti. Agora, houve que identificar-se, muita gente sabe do que está a passar, agora eu não assisti. Se eu tivesse assistido, garanto-lhe que identificava. Bem, vamos lá ver o Sr. Vereador. Eu repito, construções ilegais há em toda a Serra Algarvia. Aliás, a vereadora Filomena falou em 1000 casas em Algesur. E o senhor fala em inércia porque não faz a mínima ideia o que estamos a fazer em relação a isso. Nós estamos a... Aliás, eu disse-lhe para dizer uma única casa ilegal que não tínhamos agido em conformidade com a lei. Uma única. Portanto... Claro que é uma situação que nos preocupa, como preocupa os presidentes de Câmara todos do Algarve. Isto também é uma consequência das leis, das famosas leis de ordenamento do território, que dificultam a vida às pessoas a construir em toda a Serra Algarvia. Sim, senhor. Tenha uma data. Como é que não se vai repetir, não? Não. Tenha medo? Não repito, não. Não vou à altura para ir para Vila Real. Vou direto aqui para Vila Real. Como é que eu vou identificar? Uma construção dessas que não tenham atuado se eu não tenho acesso aos processos? Ora está. É muito simples. Venha cá ver que... Não, se o Presidente me der acesso aos processos... Venha cá ver que vê os processos todos. Sim, senhor. Então vamos iniciar a ordem de trabalhos. Ponto número 1, informações. O saldo do dia de hoje cifra-se em 6.478.674 euros. Operações não orçamentais, 1.091.276 euros. Ponto número 1, nomeação do responsável pelo cumprimento normativo ao abrigo do Regime Geral de Prevenção de Corrupção. Isto é no sentido de nomear o Presidente da Câmara para responsável por este efeito. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto número 3. Alteração e ampliação do edifício com alteração do uso de habitação para turismo em espaço rural, casa de campo. Tenho a honra de autorizar o pedido de redução da faixa de gestão de combustível para 10 metros ao limite de propriedade. Alguma dúvida? Tenha uma data, Sr. Vereador. Não é dúvida, Sr. Presidente. Apenas gostaria que tivesse aqui uma planta da ampliação da construção e que não consta, mas consta a informação, está tudo ok. Mas a planta daria, com a distância dos 10 metros, seria importante ver onde é que é. Sim, senhor. Mas está em conformidade. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto número 4, consolidação da mobilidade intercarreiras. Autorizar e consolidar a mobilidade intercarreiras da trabalhadora Anaísa Maria Simão Firmino na carreira e categoria técnica superior, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2024. Alguma dúvida? Tinha mudado de saber, não? Apenas desejar as felicidades à trabalhadora e que seja bem-vinda ao Conselho de Castro Marinho. Muito sucesso. Só para dizer que foi uma mobilidade interna. Sim, que era uma pessoa que está cá, mas que Mas passou a ser consolidada. a peça fundamental de apoio à Anélia Matias na ação social, uma área que elas as duas desdobram-se para conseguir acudir a tantos problemas e agora ainda mais nas novas competências. E, portanto, tem sido uma peça fundamental. Portanto, o ponto número 5. Segundo torneio de futsal à altura, Young Link pedido de isenção de pagamento de taxas municipais. Alguma dúvida?
Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 6, exercício do direito de preferência imóvel sítio na rua João de Cabreira, em Castro Marim. Isto é no sentido de não exercer este direito. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto, se estiverem de acordo, votamos em uníssono no ponto 7, 8 e 9. São certidões de compropriedade. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 10, 11 e 12 tem a ver com cartões do idoso. Também, se estiverem de acordo, votamos no uníssono. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 13 tem a ver com concurso de estabelecimento comerciais aderentes aos dias medievais de Castro Marim. Portanto, tenho a honra de propor fixar o montante de 600 euros por participante a título de coparticipação nas despesas a efetuar. Fixar os seguintes montantes para os prémios: primeiro classificado 1.250 euros, segundo classificado 1.000 euros, terceiro classificado 550 euros, quarto prémio de participação 150 euros. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 14. Renovação de deliberação, sessão de posição contratual, adendo ao contrato de urbanização celebrado entre o município de Castro Marim e a Habite Autor, Sociedade de Construções Limitada. Alguma dúvida? Tenha uma data, Sr. Vereador. Apenas dizer que isto, julgo que já é a terceira vez que vem cá. É lapsos, é a área. Se calhar devíamos ter mais atenção. Por mim, vou votar contra, porque foi o que nós votamos da última vez. Muito bem. Mas eu gostava de... Tenha uma data, Sr. Vereador. Isto é um processo atípico. Isto foi feito um contrato no âmbito de um outro loteamento. Foi feita uma deliberação e uma proposta no âmbito do atual loteamento, e o contrato do anterior loteamento já tinha vindo à Câmara uma aprovação de uma nova adenda para a subrogação da posição contratual. No entanto, a área que estava no inicial, no outro loteamento, o loteamento do Pingo Doce, não correspondia àquilo que estava acordado com o particular neste loteamento. Portanto, ainda que tivéssemos decidido no loteamento atual, feito duas propostas, isto é uma correção ao contrato que tinha sido feito no primeiro loteamento e à subrogação da posição contratual. E agora sim bate certo com as deliberações anteriores. Sim, senhor. Portanto, voto contra dos vereadores do Partido Socialista. Muito bem. O ponto número 15, quarta edição do programa Jovens pelo Ambiente. Tenho a honra de aprovar a recapimentação da quarta edição do programa Jovens pelo Ambiente, com um acréscimo de 480 euros, prefazendo um valor global das bolsas de 14.800 euros. Estamos de acordo? Este lapso foi devido a quê? Mais um lapso. Este foi de A que é quê? que foi devido a esse lapso? Primeiro, se calhar ingenuidade minha, eu autorizei esta despesa não para vir à Câmara, porque isto é uma despesa que decorre de um regulamento. Mas isto não é um erro, não é um lapso. Nós tínhamos definido que íamos pôr 15 crianças em cada turno e houve uma situação especial com uma pessoa que teve um percurso na vida com necessidades educativas especiais, e achámos que havia condições para incluir essa mesma pessoa, e no meio das contas faltou o cabimento para mais um jovem. Tem uma data, A vereadora diz que não é um lapso, mas aqui a proposta diz: considerando que ocorreu um lapso no cálculo da despesa, sendo necessário um acréscimo de 480 euros, e a proposta é feita pela Câmara Municipal, assinada pelo Presidente da Câmara. Pois eu até acho que o lapso é isto ter vindo aqui à reunião, mas como está também não me choca, porque isto é uma autorização de uma despesa no âmbito do regulamento.
E eu estava aqui autorizada, mas pronto, veio aqui, com certeza que os serviços acharam que era melhor vir aqui. A informação inicial tinha só 15 pessoas e passou a ter 16. Portanto, um aditamento à ordem do dia, o ponto número 1, emissão de certidão de compra por propriedade. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto número 2, terceira alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2024. Também ninguém vota contra, ninguém se Eu aqui abstém. gostava de agradecer a anuência dos senhores vereadores, que foi-lhes colocada a questão segunda-feira, se ainda podíamos incluir isso na ordem do dia, e agradeço, porque isto prende-se com concursos e bolsas e processos que já são demorados por si, e assim ganhamos 15 dias. Muito bem. O ponto número 3 e último, pedido de apoio financeiro para a Associação Cultural Amendoeiras em Flor, no valor de 4.000 euros. Alguma dúvida? Por conta do contrato de programa. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está fim da ordem de trabalhos. Alguém na assistência quer intervir? Tenha a vontade, doutora Lucinda. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, pessoal da Logística e Público, e confesso que adoraria ficar calada, ao menos para variar, mas infelizmente não posso, porque se na última reunião falei em nome próprio, desta vez falo em nome de todos os meus vizinhos, a Quinta de Sobral está pelos cabelos com a situação da rotunda. Não porque não está acabada, não porque não está alcatroada, não, mas há limite para tudo. Ou devia haver. E se há 15 dias estava péssima, agora consegue estar ainda pior. Porque não foi feita rigorosamente coisa nenhuma e, portanto, os sulcos são mais profundos. Parece que passamos no carro na rotunda, parece que estamos em alto mar. É insuportável esta situação. É preciso fazer alguma coisa. É preciso tornar um pouco mais leve esta carga que nos consome cada vez que entramos ou saímos da quinta. E as pessoas que lá passam também, porque também levam pelo menos com metade da rotunda, não é verdade? Portanto, ultrapassa os limites. Um outro tema recorrente é o lixo. E eu estou muito revoltada com esta, eu e não só, com esta impossibilidade de pôr câmaras, porque parece-nos que as câmaras ajudariam imenso a resolver um montão de problemas. Um dia destes, uma vizinha mandou-me uma mensagem dizendo que assistiu a um caminhão de uma empresa de materiais de construção de Monte Gordo a despejar lixo lá na Quinta de Sobral. E eu gostava de saber, a propósito de que uma empresa de materiais de construção de Monte Gordo vai à Quinta de Sobral. Mas ontem, ao final da tarde, eu saí da Quinta e estava lá uma carrinha daquelas do género que usam as operadoras de telecomunicações, levava 1 quilómetro de fios, deve ter metido no lixo comum ou dentro de algum contentor, porque eu depois passei e no chão não estava, ao menos isso. Mas chegar ali e despejar no chão às toneladas, infelizmente é o dia-a-dia. A Quinta de Sobral é uma urbanização, não é uma pocilga, não é uma lixeira, e nós já não aguentamos mais isto. É ilegal pôr as câmaras, e não será ilegal aguentar esta carga. Também é. Bom, quanto ao problema da água, eu estou muito revoltada por andar a carregar baldes de água da cozinha com detergente para as casas de banho e sem detergente para regar as poucas plantas que tenho. Já arranjei uma tendinite no ombro à conta de andar a carregar baldes. E depois ver e saber que alguém gasta montões, que alguém gasta tanta água, que faz parte dos 50 maiores consumidores do concelho, recebe uma carta da Câmara chamando a atenção para esse facto e responde: se tiver que pagar a multa, eu pago, não há problema. E de uma forma bem interessante, quem ouviu isto respondeu-lhe: o problema é que quando não tivermos água, tu vais beber o teu dinheiro.
O problema é que quando essa pessoa estiver a beber o dinheiro dela, nós não estamos a beber nada, a não ser ar, que será o que sai da torneira. E, portanto, quando as pessoas gastam água sem limite, quando regavam ainda há bem pouco tempo, 70 minutos por dia, e agora só regam 35 porque alguém calou-se e foi lá e alterou o tempo de rega. Mesmo assim, de que rega se trata? De um terreno que é um lote que é destinado à construção, lá dentro da urbanização, que não tem casa, mas todo o terreno está coberto de relva. E essa querida relva é regada agora todos os dias durante 35 minutos. E aí está o que justifica aquela família gastar tanta água. Eu fico revoltada. Eu faço de tudo para poupar até à última gota. Como é que eu posso ficar calada sabendo que isto acontece? E ainda responde, não há problema, eu pago a multa. É só ter dinheiro. De resto, se eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Bom, quando a inteligência não dá para mais e pensam que o problema é só dinheiro, lamento, mas é preciso fazer alguma coisa, não é? É preciso fazer alguma coisa a estas pessoas. E agora só um pedido. Eu falei com um morador cá do concelho que questionou sobre o tempo de construção da ciclovia e atribui muitas culpas ao Executivo. Quando eu expliquei o que está a acontecer, a pessoa respondeu, pois é, sabe, mas eu não posso, e muitas pessoas não podem, não vão, mesmo que pudessem também não iam, às reuniões de Câmara. A verdade é que falta informação e muitas vezes atribuímos culpas a quem na verdade nem as tem por falta de informação. A Câmara podia pôr cá fora qualquer coisa que esclarecesse, que dissesse o que é que se está a passar, para não ser sujeita a julgamentos injustos. E pronto, deixo a sugestão. Muito obrigada, tenho dito. Sim, senhora doutora Lucinda. Em relação à rotunda, nós conversámos com o empreiteiro, ele diz-nos que já era para ter feito aquela rotunda, só que houve atraso no fornecimento dos materiais, que ele diz que não é da responsabilidade dele, esse atraso, mas pronto, está-se a desculpar, não é? Agora, em relação aos depósitos de inertes de construção civil, infelizmente não é só na Quinta do Distrito Cabral, é em São Bartolomeu, é em Monte Francisco, é na Vista Real. De vez em quando há quem nos tira fotografia desses carros, nós mandamos para a GNR e a GNR autua. Se nos fizessem chegar mais fotografiazinhas dessas com as matrículas dos carros, seria ótimo também. Em relação a outro assunto, qual foi o outro assunto que a doutora Lucinda falou? Eu gostava de falar sobre isso, o atraso da ciclovia e que se prende também com a rotunda e que é um processo que nos angustia bastante e muitas vezes o nosso impulso é denunciar, é extravasar para fora a nossa angústia e pedir quase o conforto também às pessoas que estarão connosco e compreenderão os nossos argumentos. No entanto, isso só traz, infelizmente, as pessoas são pessoas, todos nós temos egos, uns alimentam mais os egos que outros e isso, em vez de conseguirmos ainda, com paciência, levar a obra a bom porto, ainda traz animosidade entre algumas das pessoas que terão responsabilidade na sua execução. Portanto, como eu acho que depois no fim da ciclovia, toda da construção, depois ainda vamos levar a outra obra em curso, que é a pavimentação integral da 125/6, que isso provavelmente, se tudo correr bem, só daqui a meio ano, 6, 7 meses. As pessoas vão esquecer tudo isso e vão simplesmente recordar que a Câmara atacou até o empreiteiro, porque é assim, as memórias que ficam é estas, o melhor é concentrarmos, pedir paciência, tentar passar a mensagem. A questão da rotunda é tão angustiante quanto aquilo que vos vou contar. Havia ali 8 alfarrobeiras e foi-me dito, eu gostaria, enquanto tenho outras responsabilidades noutros pelouros e é uma convicção que aquelas alfarrobeiras, mesmo
que a taxa de sucesso não fosse a 100% ou a 50%, valeria a pena investir no seu transplante. Isto estamos a falar há 2 anos, maio. E foi, o empreiteiro disse que se eu mantivesse a vontade de transplantar as alfarrobeiras, não assumiria a responsabilidade dos atrasos da obra. E as alfarrobeiras não foram transplantadas, porque os meios estavam todos preparados. E para além do dinheiro que não se conseguiu recuperar nos financiamentos, que o Fundo Comunitário terminou em dezembro. Tudo isso é muito angustiante. Agora, quais são as soluções que temos em cima da mesa? É aplicar multas ao empreiteiro que tem um limite em relação ao valor do contrato, rescindir contrato, tomar a posse da obra, fazer outro procedimento, outro concurso e executar o resto dos trabalhos. E que se calhar isso é um caminho muito mais sinuoso, muito mais difícil, iríamos pagar muito mais por isso, porque iríamos pagar o preço do desespero, porque é assim que se também forma o preço, não é? E, portanto, o melhor é sermos tolerantes, minimizar os impactos, e a rotunda, de facto, tem ali impactos enormes e tem sido pedido para regularizar. Neste momento já não era regularizar, era pavimentar, e vamos tentando, aturando uns aos outros e chegar a bom porto, porque isto exige muita paciência, muito respeito. Nós tivemos uma reunião há pouco tempo com um empreiteiro a propósito de uma outra obra e bastou uma frase de uns intervenientes que tornou-se fogo aquela reunião. O executivo quase que parecia o senhor padre na bênção entre a fiscalização e o empreiteiro. O empreiteiro diz que era um elefante dentro de uma loja de porcelana. A situação era delicadíssima e, portanto, lá está a falar mais alto os egos e tornou-se, no fim da reunião, uma situação dificílima. E ao ponto de que o dito empreiteiro já lhe mantendo o telefone. E isto não foi a Câmara. Não foi a Câmara que lançou a acha para a fogueira. E, portanto, isto é... Se fosse simples, também teríamos a capacidade de gerir de outra maneira. O empreiteiro revela morosidade, mas tem tido seriedade naquilo que é o desempenho da sua função. Seriedade no cumprimento do contrato, pois aí já é muito duvidável, mas vamos, está quase, é caso de dizer, está quase. E a pergunta que vem a seguir, que responde já, como é que vai ser rematado junto à Praia Verde? Ainda ninguém fez essa pergunta, que eu estranho, porque é a pergunta do milhão a seguir, porque não há rotunda na Praia Verde, não é? E então as pessoas entrarão aparentemente em contramão. No âmbito da empreitada, e com empenho muito pessoal do chefe das obras municipais, conseguiu-se ali uma alternativa, que é fazer 2 troços de ciclovia de cada lado, para quem entra do lado que vem da altura consiga entrar em mão, vai ter uma passadeira devidamente sinalizada e depois vai para a rotunda, para a ciclovia que está construída. Portanto, agora peço-vos só mais um bocadinho de paciência. Nós não temos para dar, mas pedimos mais um bocadinho de tolerância, sendo que ali na rotunda, se não for pavimentado, como já devia ter sido nestes últimos 15 dias, tem que ser feita uma intervenção, obviamente. Para já não falar na rotunda da Praia Verde, que já devia ter sido feita há 20 anos, e que de facto prevê, tal como a requalificação da 125, prevê uma ciclovia. E daí a ligação desta ciclovia que estamos a fazer à outra que já devia ter sido feita há 20 anos. Bem, se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuto os pontos todos por unanimidade, exceto o ponto 14, com votos do Partido Socialista. É isso, não é? Pronto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Dou por encerrada esta sessão, agradeço a presença de todos vós. Obrigado.